Boa tarde, galerinha do CEPLAC, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Daniel, mais uma vez. Hoje nós daremos continuidade à temática da Idade Média. Nós falaremos hoje sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino que também faz parte da Idade Média. O Império Bizantino, para quem não sabe, é o Império Romano Oriental. Mas antes de iniciarmos o Império Bizantino, quero fazer uma revisão bem rápida sobre o tema que nós falamos lá na quinta-feira passada. O primeiro tema que diz respeito, então, portanto, lembrando, ainda estamos em Alta Idade Média. Só uma dica e, na verdade, aí um apontamento para vocês. A Alta Idade Média, ela é uma temática que se inicia no século V. Tem muito historiador que diz que a Alta Idade Média vai até o século X. Eles não estão errados, essa classificação também está correta. Então, cuidado, alguns exercícios, por exemplo, de vestibulares, vestibulinhos, liceu, eles podem afirmar, né? A Alta Idade Média não está errado. Ela se inicia, a Alta Idade Média corresponde à queda do Império Romano, vai até ao século X. Mas por que aparece aqui o feudalismo? O feudalismo, ele se inicia na Alta Idade Média, é um sistema político e econômico que ele se desenvolverá e atingirá o seu auge entre os séculos IX e final do século XI. Mas cuidado, Alta Idade Média, século V ao século VIII, é a consolidação, por exemplo, dos temas que nós abordamos. Mas não está errado quando classificam, por exemplo, a Alta Idade Média do século V ao século X. Mas eu coloquei o feudalismo. Tem muito historiador que, assim como eu, considera o feudalismo como um sistema político e econômico bem específico, com características muito específicas e que se desenvolverá a partir do século IX. Ele vai se cristalizar então entre os séculos IX e século XI. A Baixa Idade Média é um tema que nós começaremos a falar na próxima semana, mas hoje daremos continuidade então à Alta Idade Média. Eu falei na semana passada, gente, sobre basicamente o declínio do Império Romano e a formação dos reinos bárbaros cristãos. Eu comentei para vocês sobre as invasões bárbaras, os povos bárbaros, lembrando que bárbaros não eram um único povo, haviam vários povos bárbaros, eles se subdividiam em vários grupos. Os mais conhecidos, lembrando, nós temos os bárbaros eslavos, aqui região da Rússia, os tártaro-mongóis, região da Ásia, e os germânicos. São os germânicos que nos interessam porque serão eles que, num processo desde a partir do século III, alguns sendo, na verdade, aceitos dentro das fronteiras do Império Romano, foram os francos, por exemplo, lutaram ao lado dos romanos. Muitos deles, o professor Marcão comentou lá naquele vídeo de Roma, muitos deles aderiram ao colonato. Sim, ao colonato, aquele sistema em que, por exemplo, um dono de uma grande propriedade arrendava parte da terra para um colono. Colono é aquele que coloniza, aquele que ocupa. Então, em troca, ele pagava para o seu arrendador ou aquele dono da terra parte da produção. Será importante o colonato quando falarmos novamente de feudalismo. Mas os bárbaros germânicos, eles se subdividiam em vários grupos, como eu falei para vocês, os visigodos, ostrogodos, burgúndios. Os mais importantes são os francos, porque serão eles que formarão os reinos bárbaros cristãos, o principal reino bárbaro cristão. Lembrando que eu falei para vocês sobre os principais aspectos que os povos germânicos, eles se organizavam em um sistema político que não era muito parecido com os dos romanos. Havia, por exemplo, no Império todo um sistema político formado desde os tempos da República. A base política desses povos germânicos, na verdade, eles se formavam enquanto tribos. Essas tribos, elas eram autônomas, elas se uniam em algumas ocasiões, por exemplo, guerras, enfrentamento com outras tribos rivais. A base dessa sociedade estava na família, uma família monogâmica. Lembrando que a união de várias famílias forma-se o clã. Tribo é o agrupamento de vários clãs, e havia, na verdade, um chefe ou um rei que não tinha superpoderes, como era um caso, por exemplo, de um imperador romano. Esse rei, ele se submetia, ele também estava, por exemplo,
num pé de igualdade, podemos assim dizer, com os outros guerreiros. Esses guerreiros que formavam as assembleias dos guerreiros, eles deliberavam sobre guerra e paz. Esse chefe, esse rei, em ocasiões de guerra, por exemplo, eles tinham poderes excepcionais. Porém, havia um traço muito importante da política germânica, que eu quero reforçar, a gente vai retomar daqui a pouquinho de novo, que era o comitatus, era uma relação de fidelidade, onde o comandado, por exemplo, uma assembleia de guerreiros ou um grupo de guerreiros, eles juravam obediência total ao chefe militar, neste caso um chefe ou um rei, que tinha também um papel de se comprometer com, eles faziam, na verdade, uma espécie de troca em troca de fidelidade e de proteção. Isso será muito importante quando falarmos de Idade Média, por exemplo, sobre feudalismo. Muito bem, os bárbaros eles tinham alguns aspectos que eu já comentei com vocês, eles se dividiam nessas classes sociais aqui que nós tentamos explicar, basicamente a nobreza ocupava os postos principais da tribo, os homens livres eram os homens que tinham direito de portar arma, homens semilivres eram livres, mas não podiam participar das assembleias dos guerreiros, e os escravos, que eram formados também por guerra. Muito bem, eu falei da principal característica cultural deles, que era a religião politeísta. Eles adoravam vários deuses. Esses deuses eram deuses de origem nórdica, portanto era também Odin, era também Thor e Freia, eram deuses adorados pelos povos bárbaros germânicos. E eu falei para vocês sobre a formação dos principais reinos bárbaros cristãos. Em Alta Idade Média nós damos destaque, gente, ao Império Franco. Os francos, também de origem bárbara, eles foram os mais importantes. Por quê? Graças a uma aliança feita com a Igreja Católica. Essa aliança ela foi formalizada por Clovis I, foi o primeiro rei franco. Ele unificou as tribos francas, e a unificação feita por Clovis, lembrem-se, teve como base o comitatus. Nem todos ele entrou em guerra, nem todos ele enfrentou por guerra, submeteu através da guerra. A submissão era em troca de fidelidade, ou seja, eu não preciso entrar em guerra com todas as tribos, que são tribos que fazem parte da minha etnia, eram francos também. Então ele falava assim: olha, eu preciso da lealdade de vocês, em troca eu ofereço proteção. Essa base política do comitatus será fundamental para entendermos as relações feudo-vassálicas. A gente vai falar mais depois na quinta-feira que vem, quando falarmos de feudalismo. E eu falei para vocês que outra dinastia importante é a dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia ela foi fundada por Carlos Martel. O Marcão falou no vídeo lá de islamismo da Batalha de Poitiers. Essa batalha foi vencida por Carlos Martel. Carlos Martel é considerado o salvador da cristandade. Foi ele que derrotou e impediu o avanço dos árabes, dos muçulmanos, na verdade, ao resto da Europa. Ele impediu uma islamização da Europa. Se não fosse por Carlos Martel, talvez hoje nós não teríamos nem cristãos. Eu não sou cristão, mas eu respeito quem é. Mas o cristianismo não seria talvez a religião predominante no planeta, predominante hoje, sem sombra de dúvidas, na Europa. Essa predominância do cristianismo deve-se muito à batalha que ele venceu em nome da cristandade, a Batalha de Poitiers em 732. Mas quem fundou a dinastia carolíngia foi um filho de Carlos Martel, chamado Pipino Breve. Cuidado para não fazer comparação aí, comparações aí maliciosas. O Pipino Breve, porque ele era pequenininho, ele tinha baixa estatura. Ele fundou a dinastia carolíngia, mas o cara mais importante da dinastia carolíngia foi seu filho Carlos Magno. Ele foi sucessor de Pipino. Ele foi talvez o rei mais importante da Alta Idade Média, porque ele promoveu um avanço e conquistou diversos outros bárbaros. Ele, por exemplo, derrotou os lombardos, que pentelhavam diversas vezes os domínios da igreja e ameaçaram algumas vezes invadir Roma. Foi ele que derrotou definitivamente os lombardos e exigiu que os lombardos lhes prestassem juramento. Carlos Magno, quando derrota definitivamente os lombardos e faz a extensão do seu território, do Reino Franco, aumentar significativamente, ele será coroado pelo Papa no ano de 800, 25 de dezembro de 800, ano 800, ele será coroado imperador do Sacro Império Romano,
Alguns falarão que ele vai ser o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. Muito bem. Talvez a principal característica deste período, portanto, lembrando, estamos falando ainda de Alta Idade Média, destes reinos bárbaros cristãos. Do ponto de vista político, o Império Carolíngio, muito em razão da ascensão de Carlos Magno, dessa forma como ele ampliou o domínio dos francos, ele promoveu uma centralização política, porém, isso é importante nós lembrarmos que a administração dele não era feita única e exclusivamente por ele. Ele nomeava a gente chama de Missi Domitini, que eram os enviados do rei, que tinham um papel de controlar a administração que era feita na localidade por aqueles nobres que recebiam, por exemplo, propriedades ou recebiam uma porção de terra, uma pequena terra, um condado para administrar em troca da lealdade ou da proteção do rei. Eles juravam lealdade ao rei e em troca recebiam um benefício, uma terra, uma estrada, um condado. Daí a origem da nobreza. A nobreza que recebe, portanto, esses benefícios, jura fidelidade ao rei em troca de proteção. Muito bem, esta nobreza vai passar por algumas modificações, porque o poder dos reis, o poder de um rei, ou seja, essa centralização política na figura de um único rei, será enfraquecido muito em razão porque em 843, com a morte de Carlos Magno, foi assinado pelo filho do Carlos Magno, Luís o Piedoso, um tratado que desmembrou o Império Carolíngio. E este desmembramento enfraqueceu o prestígio da monarquia, portanto, acelerou um processo de desagregação, um processo que nós chamaremos aqui, é muito importante que vocês anotem, com o Tratado de Verdun foi intensificado o processo de descentralização política, ou seja, aquele poder que antes era centralizado durante o Império Carolíngio, durante os reinos francos, centralizado na figura do rei, e ele foi enfraquecido graças ao Tratado de Verdun. Esse Tratado de Verdun foi assinado porque Luís o Piedoso quis evitar o confronto de seus filhos. Quem? Carlos, o Calvo, que ficou com essa porção aqui vermelhinha, que corresponde à atual França, Lotário, que ficou com essa porção da cor verde, e Luís o Germânico com esta porção. Essas divisões em vermelho é uma divisão muito importante porque são os famosos ducados. Lembrando que a nobreza, aquela nobreza que surge aqui no Império Carolíngio, ela é nomeada pelo rei. Os reis nomeiam os nobres, esses nobres juram fidelidade e em troca recebem um benefício. O rei os protege. Só que essa nobreza até então era indicada pelo rei. A partir do desmembramento ou com o fim do Império Franco, que foi resultado deste Tratado de Verdun, esta nobreza começará a indicar, ou não, ou aliás, ela não vai mais ser indicada pelo rei. Pelo contrário, o direito de nobreza passa a ser hereditário. O direito de ser nobre, portanto, passa a ser de pai para filho e daí sucessivamente. Isso é importante para entender o fortalecimento político desta nobreza. Aqui temos alguns ducados muito importantes: ducado da Aquitânia, da Borgonha, da França, Lotaringia. De destaque para o ducado da Aquitânia, gente. Isso é importante para a gente entender basicamente as relações feudo-vassálicas. Por quê? Por que a nobreza sai fortalecida deste processo de desmembramento, de descentralização político, professor? Porque nós assistiremos a partir do século VIII, junto com aquelas invasões ou com aquele avanço dos muçulmanos, mais o avanço vindo do leste, que eram dos povos húngaros magiares, mas também a partir do ano 800 povos vindos do norte que tocaram o terror na Europa durante o século 9 e 10, os famosíssimos vikings. Nós falaremos dele na próxima quinta-feira. Os vikings perturbaram a vida da Europa
durante um bom tempo, perturbaram a vida da Inglaterra, da França, de todas as regiões aqui que nós estamos vendo aqui na Europa, e isso fez com que estes senhores feudais, ou seja, aqueles nobres que antigamente receberam esse benefício dos reis, agora eles têm o poder nas mãos e eles oferecerão, portanto, proteção. Essa proteção agora será oferecida para nobres menores, para nobres que estão abaixo deles, e essa proteção, é lógico, é uma proteção contra o avanço desses bárbaros, ou dos árabes, ou dos húngaros, ou principalmente dos normandos, ou nós damos o nome famoso de vikings. Beleza, galera? Vamos retomar então os principais aspectos. Quais são os principais aspectos, portanto, dos reinos bárbaros cristãos? Em economia, nós podemos falar que, com a desagregação do Império Romano Ocidental, ocorreu um processo, gente, de ruralização, ou o famoso êxodo. O famoso êxodo urbano. Fiz uma pequena correção. Na verdade, o êxodo urbano significa as pessoas que abandonaram as cidades porque elas estavam sendo atacadas cada vez mais pelos bárbaros, lá no início daquelas invasões bárbaras, fim do Império Romano. E isso contribuiu para que as pessoas passassem a viver mais uma vez nos campos. Então a vida rural, ela substituiu, ela se sobressaiu sobre a vida urbana. E atividades urbanas nós sabemos. O que tem de importante numa cidade, Daniel? O comércio. O comércio é uma atividade predominante em grandes centros urbanos. Significa então, se o comércio é uma atividade importante das grandes cidades ou de áreas urbanas, significa que o processo de ruralização vai intensificar ou vai fazer com que a principal atividade econômica seja a agricultura. E lembrem-se, o colonato está presente. O colonato, que é uma instituição romana, ela percorreu toda a Alta Idade Média. Os reinos bárbaros incorporaram o colonato, e o colonato será importante. O que é colonato? Vai ser transformado um pouquinho no feudalismo, mas o colonato, na verdade, é aquele processo de arrendamento da terra. Um senhor arrenda parte da terra para um colono, para um agricultor. Em troca, aquele agricultor vai vai pagar aquela proteção, vai pagar aquele arrendamento, dando parte da produção. Beleza? E o que vai prevalecer a partir de então, durante a Alta Idade Média, será o sistema de trocas naturais. Vai acontecer um fenômeno de desaparecimento das moedas. Lembrando que as moedas no Império Romano, elas eram cunhadas, havia uma troca monetária, uma troca que envolvia basicamente as moedas. Elas desaparecerão, não por completo, é porque o comércio diminuiu. Por que diminuiu o comércio, Daniel? Porque já não era mais seguro você ficar transitando pela Europa numa época em que haviam árabes, haviam magiares ou húngaros e principalmente vikings. Então imagine você andando lá no meio da Europa com a sua carroça, desprotegido, e encontra um exército viking. Você estava lascado. Então as trocas naturais prevalecerão. Troca natural é aquela troca de produto por produto. E naturalmente acontecerá uma diminuição do comércio. Aspecto político. Durante os reinos bárbaros, a centralização política. Isso vai deixar de existir com o Tratado de Verdun, que vai facilitar e vai intensificar a descentralização, que vai ser a principal característica do feudalismo. O comitatus. Esse comitatus é uma instituição romana, uma instituição germânica, é uma instituição que vai prevalecer e vai continuar a existir durante o feudalismo. Será importante para entendermos a relação de honra e lealdade que um senhor tinha com o seu vassalo. A gente vai retomar isso depois. E como eu disse para vocês, o uso de algumas instituições romanas, como por exemplo o colonato. Ok? E é importante entendermos que estes reinos obtiveram sucesso graças à aliança que eles fizeram com a Igreja Católica. A Igreja Católica, que será fundamental durante a Idade Média, é a principal instituição cultural, ela que será presente durante toda a Idade Média, durante o nascimento de uma pessoa, a vida dessa pessoa e até presente na morte. Ok? Aspecto social, lembrando que esses aspectos sociais eles vão aos poucos desaparecer porque eles serão transformados durante o feudalismo.
exatamente porque a centralização política deixa de existir, né, no final dos reinos bárbaros cristãos, com o Tratado de Verdun, mas será mantido alguns laços, como por exemplo esses acordos consuetudinários, que são os acordos verbais. Prevalece não aquele acordo por contrato, aquilo que as pessoas têm o costume de assinar. Isso deixará de existir por um tempo, passará a prevalecer o acordo verbal, aquele acordo feito entre pessoas e é garantido através da palavra. Então a palavra prevalece, ou seja, a palavra é honra. É necessário você honrar um contrato, ou seja, honrar um acordo, porque o que prevalece durante a Idade Média não é contrato escrito assinado, mas sim aquilo que uma pessoa promete ou que uma pessoa estabelece, aquele contrato feito de maneira verbal. Beleza? Aspecto cultural, os reinos bárbaros eles são politeístas, mas graças ao renascimento carolíngio, aquele processo de cristianização, como eu falei para vocês, essa aliança fortalecida cada vez mais entre rei e igreja, no final os reinos bárbaros cristãos vão acabar, não exterminando, mas vão cristianizar esses outros reinos bárbaros, e os bárbaros serão convertidos gradativamente, um processo acelerado pelo Carlos Magno, e o cristianismo será a religião mais importante da Europa. Muito bem, mas para darmos continuidade, nós falaremos então agora de Império Bizantino, galera. O que é o Império Bizantino? O Império Bizantino recebe esse nome na modernidade, mas podemos dizer que o Império Bizantino, na verdade, é o Império Romano Oriental. Nós chamamos de Império Bizantino por uma questão de respeito aos registros dos livros didáticos, porque é assim que está registrado, mas o Império Bizantino nada mais é do que o Império Oriental ou Império Romano Oriental. Beleza? Onde foi formado o Império Bizantino? Lembrando, o Império Bizantino, desde aquela divisão do Império Romano feita em 395 com a morte do imperador Teodósio, o Império Romano Oriental ficou localizado em regiões do que chamamos hoje atual Grécia, Balcãs e Ásia Menor. A sua capital foi a capital escolhida, na verdade foi uma capital já construída por um imperador famoso chamado de Constantino, que fica bem localizado aqui, minha galera, ó. Ou seja, nesta passagem do Mediterrâneo Oriental até o Mar Negro. É uma região de fronteira, uma região que faz, na verdade, uma espécie de divisa com o mundo oriental. Isso é importante porque aqui nós temos a divisão ou a separação exatamente entre mundo ocidental e mundo oriental. Esta passagem é uma passagem muito importante porque naturalmente ela será bem protegida, terá uma visão muito privilegiada, e por razão disso o nosso amigo Constantino construiu a capital do Império Romano. A intenção dele era transformar Constantinopla na capital, na Nova Roma. Aliás, a cidade de Constantinopla recebeu este nome em homenagem a Constantino. Vamos pegar aqui, o nome aqui, Constantino. Mas onde ficava? Ela fica aqui na atual, hoje chamamos isso de Grécia, mas era uma antiga, a origem de Bizâncio. Bizâncio era o nome antigo da cidade de Constantinopla, era uma antiga colônia grega, localizada bem nessa passagem que eu falei para vocês do Mediterrâneo até o Mar Negro. Foi fundada no ano de 330 pelo imperador Constantino, um imperador muito importante na história do Império Romano. E como eu disse para vocês, uma localização privilegiada, longe dos ataques e invasões bárbaras. Não é que Constantinopla não tenha sido alvo ou não tinha feito parte dos desejos de inúmeros povos bárbaros. Muito pelo contrário, porque já para adiantar um aspecto importante, o aspecto econômico, economicamente Constantinopla ela tinha um papel a partir já do século III, gente, de muito destaque.
porque era uma região em que se encontravam várias rotas comerciais e se destacou sobretudo pelo comércio, pela ourivesaria, artesanato, que utilizavam técnicas, por exemplo, de fundição e de manuseio e de artesanato ali, que o pessoal que faz os objetos de ouro, né, joias, brincos, colares. Eles tinham uma técnica muito avançada. Lá se encontrava também tecidos de várias regiões do mundo, principalmente os tecidos lá do Extremo Oriente. Então era uma região riquíssima. Todas essas cidades eram muito importantes economicamente falando. Então havia já desde o século III um desnível enorme entre o que era Roma Ocidental, capital lá em Roma, do Império Romano Oriental. O Império Romano Oriental tinha uma vida mais urbana, mais dedicada ao comércio. Então, falando economicamente, eles tinham um poderio econômico muito maior. Mas, professor, por que não invadiram Constantinopla? Constantinopla foi objeto de desejo de muitos povos bárbaros, inclusive os bárbaros, como nós falamos lá nos slides anteriores, dos hunos, dos bárbaros germânicos, mas como era uma cidade, era uma região rica, eles tinham uma facilidade maior que os romanos ocidentais não tinham. Eles tinham muita grana, então eles podiam contratar, por exemplo, exércitos mercenários. Eles podiam, aliás, com os hunos, sim, os hunos já quiseram invadir Constantinopla, mas eles não foram impedidos por um exército. Eles foram impedidos pela grana, porque eles foram pagos para não invadirem Constantinopla. Aliás, quando Átila morreu, Constantinopla tinha uma prática muito comum de contratar exércitos mercenários. Então pagou para os hunos protegerem e lutarem por eles, haja vista o tamanho da riqueza de Constantinopla. Então, falando do ponto de vista, um aspecto importante para vocês anotarem no caderno de vocês, economicamente falando, teve um destaque o comércio. Constantinopla, ou Império Bizantino, ficará famoso também por percorrer o Mediterrâneo fazendo comércio. Tinha uma frota marítima, desenvolveu e, aliás, foi a grande herdeira das principais rotas comerciais do Mediterrâneo Oriental, fez comércio com muitas regiões do mundo e, pelo fato de ser uma região que se encontrava muitos produtos, muitos povos da Idade Média, aliás, inclusive até germanos, alguns reinos germânicos, iam em busca de mercadorias e havia, aquele mito de que Constantinopla, o artesanato era muito superior àquele feito ao restante do mundo, gente. Mas para falar dos principais aspectos, aquele aspecto mais importante, o aspecto político do Império Bizantino, nós temos que falar no momento do auge. O auge do Império Bizantino foi durante o governo desse camarada aqui, que é chamado de Justiniano. Justiniano foi o principal imperador bizantino. Gente, lembrem-se, quando eu falo imperador bizantino, eu estou falando de imperador romano. Eles se auto-intitulavam ou eles se identificavam como Império Romano. Essa classificação bizantino ou Império Bizantino é uma classificação moderna, uma classificação feita muito tempo depois da queda do Império Bizantino. Eles se identificavam como romanos. Então, quando falamos Justiniano, estamos falando também não só de imperador bizantino, mas de imperador romano. O mais importante imperador romano ou imperador bizantino foi Justiniano. O Justiniano ele foi importante por conta do quê? Basicamente porque ele quis restabelecer as antigas conquistas do Império da parte ocidental. Como assim? Ele fez uma guerras de reconquista. Aqui está o Império Bizantino ou Império Romano Oriental antes de Justiniano, essa parte vermelhinha aqui, minha galera. E aqui são as áreas conquistadas por Justiniano. Ele reconquistou então parte no norte da África, o que hoje nós chamamos de Península Ibérica, sul da Espanha, e ele reconquistou inclusive boa parte, a maior parte da Península Itálica. Então ele quis resgatar, na verdade, o auge do Império Romano. Para eles, para os bizantinos, eles não se enxergavam como bizantinos, assim como romanos. Na verdade, Justiniano, o grande plano dele era restabelecer,
retomar as antigas fronteiras para que o império voltasse ao seu auge. Muito bem, mas também ele é conhecido por criar uma espécie de instituição, algo que fundiu o poder do imperador ao poder espiritual, chamado de Cesaropapismo. O que significa isso? Ele se tornou chefe da igreja, ele interferia nas questões religiosas. Isso é importante porque César, o imperador, interferia nas questões religiosas. Muita razão porque no reinado dele ele estabeleceu lá um lema: um Estado, uma lei, uma igreja. E o que significa isso, gente? Ele vai centralizar a administração política na pessoa dele. E de que maneira? Ele vai criar uma administração de uma maneira bem característica do Império Bizantino, uma chamada burocracia. São os famosos funcionários, são pessoas que vão governar junto com um imperador, são os olhos e são os administradores, são os funcionários do império. Mas o Justiniano, ele é famoso por estabelecer, a maneira como ele encontrou de estabelecer o seu poder foi de criar um código jurídico, e esse código jurídico é a principal herança dos romanos. Um código jurídico que institucionalizasse definitivamente o seu poder, ou seja, estabelecesse seu poder de forma que ele se tornou um governo autocrata. O que é autocrata? Aquele cara que manda, ele governa. Vem de cracia, poder de autos, ele mesmo governa, ele tem todo o poder do Estado nas suas mãos. E ele vai, portanto, criar, uma igreja. Na verdade, a igreja que estamos falando é a igreja cristã, mas ele vai interferir diretamente nas questões da igreja, como eu falei para vocês, o famoso cesaropapismo. Mas o Justiniano, gente, para reconquistar essas regiões, ele teve que, naturalmente, arrecadar impostos, e impostos, todos sabem, é aquela coisa triste e desagradável quando o governo cobra hoje aqui da gente o IPTU, a luz, a água, enfim. O Justiniano, ele promoveu um aumento dos impostos, aumentou a arrecadação, mas isso não foi bem aceito pela população da época. A população da época se reuniu porque havia uma prática esportiva muito famosa na época do Império Bizantino, que eram na verdade corridas de cavalo e técnicas que eles desenvolviam usando cavalos. Eram esportes ligados ao uso do cavalo. Eles tinham lá vários clubes, eram divididos esses clubes em vermelho, verde, e esses clubes, eles também não gostaram daquele aumento de impostos, sobretudo porque aqueles impostos recaíam não só para os mais pobres, mas sobre todos, e eles organizaram a revolta. Essa revolta foi a famosíssima revolta de Nica. Nica era, venceremos! A população tomou praticamente toda a cidade de Constantinopla. Eles violentamente mataram muitos soldados, tomaram quase que parcialmente o controle da cidade. O Justiniano ficou assustado e quis dar linha na pipa, ou quis dar no pé. Mas aquela história, daquelas pessoas que dizem, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E esta grande mulher era Teodora, mulher de Justiniano. A mulher de Justiniano, Teodora, falou assim, pegou, virou Justiniano bem naquele momento crítico, quando a revolta já chegava às portas do palácio, o povo gritando, Nica, venceremos, e todo mundo tocando terror. Justiniano estava quase fugindo. A Teodora falou, virou, pegou, deu um tapa na cara de Justiniano, falou, seu bunda mole, seu homem mole, eu quero que você agora exerça o papel de imperador. Afinal, você não é um autocrata, não é você quem manda de verdade. Agora você vai virar homem de verdade. Eu quero que você nomeie lá um general, e foi o que ele fez. E você vai ter que esmagar essa revolta. O Justiniano, olha, tá bom, vou ouvir minha mulher, porque essa mulher dele, ele era apaixonado de verdade. Para vocês terem uma ideia, na história dizem que ela era a origem dela não era nobre, ela não era filha de rico, ela foi, na verdade, muitos dizem que uma mulher da vida.
Ou seja, uma mulher, né, que a gente sabe o que faz, né? Mulher da vida, não vou falar o português, claro, mas é uma mulher que usava, né, dos seus dotes ali de conquista, conquistou o Justiniano e ele era apaixonado por ela. Muita gente não gostava dela porque diziam que ela influenciava negativamente Justiniano, mas o fato foi que, influenciado por Teodora, ele conseguiu esmagar essa revolta, ele massacrou 35 mil pessoas e a partir de então ele fortaleceu o seu poder. Não contente, Justiniano foi lá e falou: agora eu vou criar um código, ou seja, um conjunto de leis e que eu vou estabelecer meu poder de fato. E o nome deste código é o principal código jurídico da história. Um parênteses, quando falamos em direito ou direito romano, gente, muita gente faz logo aquela referência ao Império Romano Ocidental, mas na verdade diversos imperadores tentaram reunir as inúmeras decisões desde o tempo da República. Muitos imperadores tentaram de alguma maneira reunir e compilar. Compilar é quase que fazer um livro, né? Reunir. Muitos sem sucesso. O único cara que conseguiu fazer isso de fato foi Justiniano. E o nome desse código jurídico foi chamado de Corpus Juris Civilis. Eu trouxe aqui uma imagem. Esta é uma edição do século XV, mas esse Corpus Juris Civilis foi feito lá no século 5, 6 por Justiniano e foi, na verdade, um sistema de leis que afirmava o poder ilimitado do imperador e ele dividiu esse código em 4 partes. O mais famoso deles é o Código de Justiniano, que são as reuniões de todas as constituições imperiais editadas, cortei aqui, mas desde o imperador Adriano, gente, está aqui a continuação, tá? Vou dar uma pausa para... Muito bem, feita a devida correção, está aqui então o famosíssimo Código de Justiniano. Este Código de Justiniano, lembrando, fazia parte do Corpus Juris Civilis, reuniu todas as constituições imperiais editadas desde o governo do famosíssimo imperador filósofo Adriano. O único imperador romano a conseguir tal feito foi exatamente o próprio Justiniano. Mas ele também editou outros livros, chamado de Digesto Pandectas, continha, por exemplo, ele continha os comentários dos grandes juristas romanos. Comentários, na verdade, nós chamamos isso hoje de jurisprudência, são aqueles comentários sobre as leis editadas pelos imperadores. E isso tudo dá uma base jurídica para que futuros juízes façam decisões, tomem decisões e não leiam estritamente, única e exclusivamente a lei. É muito importante você ler os comentários de famosos juristas. Isso é uma prática muito comum para quem fará no futuro a faculdade de Direito. Aliás, um parênteses, uma curiosidade, este código ainda hoje é estudado nas faculdades de Direito. Por quê? Porque basicamente existe um livro dentro do Corpus Juris Civilis, são os famosos ou as famosas institutas. É um manual, gente, sim, um manual de instrução, um manual para ser estudado pelos alunos de direito ou aqueles que querem se dedicar ao direito. E as novelas, que são, na verdade, constituições elaboradas pelo próprio Justiniano. Ele foi um baita do imperador. Tanto que também construiu, gente, aquele que é o símbolo da arquitetura, da cultura do Império Bizantino, que foi a famosíssima Igreja Hagia Sophia, ou a famosíssima Igreja de Santa Sofia. Hoje é um museu. A Igreja de Santa Sofia, em sua origem, ela era cristã, depois com a derrota do Império Bizantino pelos turcos otomanos se transformou numa mesquita, mas hoje ela é, na verdade, um dos maiores centros ou um dos maiores museus visitados no mundo todo. E para vocês darem uma olhadinha, é uma igreja belíssima, enorme, reuniu aqui características de uma arquitetura romana mesclada com o mundo oriental. Beleza, gente? Agora, já que estamos falando de aspecto cultural, o que nós podemos destacar, Daniel, de aspecto cultural do Império Bizantino? Gente, basicamente tem um ponto muito importante
que é preciso vocês anotarem aí no caderno, que é o famosíssimo Cisma do Oriente. Afinal, qual era a religião deles? Eles eram cristãos, mas o cristianismo ele não era, na verdade, uma religião única e indivisa. Possuía divisões, possuía interpretações diferentes. Existiam, na verdade, várias correntes dentro do cristianismo. A mais famosa delas é a que nós conhecemos como Igreja Católica, ou seja, aquela que predominou na Europa ocidental, mas haviam outras tendências, outras interpretações, muitas interpretações até diferentes, e ao longo da Idade Média a Igreja Católica ela vai chamando até de heresias. Lembrando, a gente vai fazer um vídeo só específico sobre a Igreja Católica. Heresias não eram aquelas pessoas que professavam, por exemplo, a crença no coisa ruim, em deuses que não existiam. Na verdade, heresias era toda a interpretação que diferisse ou que era diferente daquela professada pela Igreja Católica. Mas o cisma do Oriente ocorreu no Império Bizantino no ano de 1054. O que é cisma, Daniel? Cisma é cisão, rompimento. A Igreja Apostólica Romana, que desde então mantinha uma influência nos imperadores bizantinos, tinha um cargo chamado de núncio. Núncio era uma espécie de cagueta, um X9, era uma pessoa que ficava lá pentelhando o ouvido do imperador, influenciado esse núncio pela Igreja Católica, era um olheiro da Igreja Católica, porque o Império Romano Oriental ainda era cristão e se reportava à Igreja Católica, que estava na Europa, mas com aquele avanço. E, sobretudo, a coroação do Carlos Magno, que foi coroado lá no ano 800 como imperador do Sacro Império Romano Germânico, imperador coroado pela Igreja Católica. Isso não pegou bem no Oriente, não pegou bem no Império Romano Oriental. E a partir de então, essas diferenças elas foram aumentando, foram se intensificando. Eis que no ano de 1054 foi uma questão política e teológica. Política por quê? Foi um rompimento político com a Igreja Católica, e teológica porque haviam questões muito diferentes, teológicas. Teologia é o estudo, da ciência ou o estudo das religiões, muito diferentes. Resumindo, esse cisma do Oriente, que foi na verdade esse rompimento, a primeira divisão interna do cristianismo, que era até então uma única coisa, ele se dividiu e fez surgir duas igrejas, uma delas que é muito famosa, que é a Igreja Apostólica Romana, que tem até então seu líder espiritual, o Papa, e a Igreja Ortodoxa, que foi aquela que ficou aqui no Império Romano Oriental. Portanto, foi a Igreja do Império Bizantino, que teve como líder, seu principal líder, o Patriarca. A Igreja Ortodoxa, gente, aí falando um pouquinho, ela não era também única e indivisa. Haviam outras igrejas cristãs que diferiam nas questões teológicas, mas eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto que pertence à teologia. O nosso assunto aqui é história. Beleza? Dando continuidade, então, vamos falar um pouquinho sobre a arte. A arte teve o seu principal auge durante o reinado de Justiniano. Ele foi o cara realmente aqui do Império Romano Oriental. Só que essa arte ela teve um auge também muito curto. Por quê? Ela se destacou pelo mosaico, que retratava a vida dos imperadores. Mosaico é aquela arte em que as pessoas colam pequenos pedaços de materiais, de mármore, de vidro, e fazem colagens. Mas a arte, falando aí um pouquinho de pintura e de escultura, elas não atingiram um grande desenvolvimento, como por exemplo nós vimos em outros momentos da história outros povos. Mas por que, Daniel? Porque lá havia um movimento que impedia a representação das figuras religiosas em imagem. Eles acusavam que essa representação era aquela famosa idolatria. Portanto, qualquer representação feita através de pintura, através de escultura, elas eram ou quebradas ou queimadas. E o nome deste movimento é chamado de
iconoclastia. Iconoclastia, na verdade, foi um movimento que surgiu no Império Bizantino a partir do século 6 e 7, com a morte de Justiniano, e eles acreditavam que qualquer imagem de representação, por exemplo, da figura de Jesus, dos apóstolos, dos santos, era idolatria. Então, o Império Bizantino, apesar deste auge aqui no Império de Justiniano, não teve um desenvolvimento muito significativo no que diz respeito à pintura e à escultura, mas se destacou, teve um renascimento depois do século XI, onde se resgatou a arte do mosaico, mas o mosaico é a principal característica do ponto de vista artístico, beleza, galerinha? E para falar um pouquinho sobre, professor, qual era a principal língua, o idioma falado? Era o grego, gente. O grego, aliás, o Império Bizantino, ao longo do tempo, após a morte de Justiniano, muitos imperadores a partir do século VI não conseguiram manter este enorme império, que era um império enorme, vocês podem ver, por algumas razões. Muito pela corrupção, pela insuficiência administrativa, também pelo avanço dos árabes, mas o interessante é que o Império Bizantino, por um longo tempo, ele teve, o seu auge, a cultura grega. Então o grego era a língua oficial, não era o latim como no Império Romano Ocidental. O grego ele foi usado, por exemplo, pelo exército, pelos sábios que estudavam o cristianismo, pelos membros da igreja ortodoxa, pelos burocratas do governo. O grego era a língua oficial, muito em razão também que ao longo do tempo o Império Bizantino foi diminuindo de tamanho, pois foi perdendo território para inúmeros inimigos e ficou ali resumido apenas ao que nós chamamos hoje de Grécia. Beleza? E para a gente já começar a falar então do fim do Império Bizantino, o que ocasionou, Daniel? O Império Bizantino, como eu falei para vocês, ele teve seu auge com Justiniano. E a partir da morte de Justiniano, foi perdendo inúmeras regiões. Perdeu todas essas conquistas depois novamente para os bárbaros cristãos, perdeu a região aqui para os visigodos, norte da África, mas começou a perder muito território por conta do avanço, olha só, dos árabes. Os árabes que causaram um tumulto no atual Oriente Médio, conquistaram toda essa região aqui do norte da África, que corresponde hoje ao atual Egito. Beleza, mas existem algumas razões que eu quero que vocês anotem aí, sobretudo a corrupção administrativa. Sim, aquela burocracia estatal era muito corrupta. E, como eu disse para vocês, a expansão árabe está entre uma das razões. Mas acontece que a perca desta hegemonia, porque, gente, o mar Mediterrâneo esteve no centro de todas as civilizações da antiguidade e os bizantinos um comércio no que chamamos hoje aqui de Mediterrâneo Oriental. E isso foi sendo perdido ao longo do tempo graças a algumas derrotas que eles sofreram. E perderam predomínio no comércio. Isso significa que aquele poderio financeiro foi diminuindo. Mas um dos golpes fatais, aquilo que foi o golpe quase que definitivo, porque ele não caiu em 1204, mas foi um golpe fundamental contra os bizantinos, foi exatamente a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, ela foi responsável pela devastação de Constantinopla. Olha que curiosidade, porque a primeira cruzada, aquela que foi chamada lá pelo Papa Urbano II em 1095, ela foi na verdade convocada pelo imperador bizantino. Por quê? O imperador bizantino naquele momento viu que os turcos estavam avançando, tomaram Jerusalém e recorreram à Igreja Católica Apostólica Romana e falaram: meus filhos, venham nos ajudar, porque esses árabes, esses turcos otomanos, os caras são violentíssimos, tomaram Jerusalém, não estão deixando ninguém entrar na cidade. É uma cidade santa, sagrada para inúmeras religiões. Eles proibiram a entrada de cristãos. E a cristandade ocidental foi lá, toda peito de pombo, falou: vamos salvar a cidade de Jerusalém. A primeira, a segunda cruzada foi um desastre, a terceira também. Mas a quarta cruzada, eles saquearam exatamente Constantinopla. Foi um crime da cristandade. Saquearam, devastaram. E o Império Bizantino, que tinha sua capital em Constantinopla, teve que sair de lá. A cúpula do Império saiu e foi para uma cidade próxima
e cidade aqui na Ásia Menor também. E tempos depois reconquistou a cidade de Constantinopla. Mas o que significou, né, essa quarta cruzada para o Império Bizantino foi o fato de que eles começaram a perder inúmeras regiões. Muitas regiões foram perdidas, aquele poderio financeiro então foi se perdendo, e para piorar, a partir do século XIII se formou um império que vai ser muito longo também a sua duração. Ele foi derrotado, aliás, ele deixou de existir somente, para vocês terem uma ideia, com o final da Primeira Guerra Mundial, portanto sobreviveu do século XIII até a Primeira Guerra Mundial, que é exatamente o Império Otomano. O Império Otomano, gente, começou a conquistar aqui inúmeras regiões, todas as regiões aqui do Oriente Médio, mas também aqui da Ásia Menor e também a Península dos Balcãs, a região dos Balcãs. Foi conquistando, conquistando, e aquilo que outrora foi um grandiosíssimo império, Império Romano Oriental, ficou restrito aqui apenas na cidade de Constantinopla e umas regiões aqui, um gato pingado de ilhas. Mas o imperador bizantino, à época, quis negociar, né? Falou: não invadam a gente, porque o Império Bizantino, ao longo de toda a sua história, ele foi muito tolerante. Ele, na verdade, dizem alguns que aquela questão da iconoclastia, de não fazer representação de imagens, tem muita razão de respeito que eles tinham aos muçulmanos. Era uma maneira de impedir que os muçulmanos os atacassem, porque a gente sabe, o Marcão deve ter dito no vídeo dele, os muçulmanos não têm de nenhuma maneira a idolatria por imagem. Não faz parte do Alcorão, que é o livro sagrado dos árabes muçulmanos, a idolatria de imagem, representação de imagem, escultura. E os bizantinos acabavam não que imitando, mas respeitando, e incorporaram aquilo na cristandade deles. Eles não faziam representação ou por imagem ou por escultura. Dizem alguns que era uma maneira de você manter ou impedir o avanço muçulmano e impedir o avanço ou a derrota definitiva do Império Bizantino, que já vinha capengando a partir aqui da Quarta Cruzada. Mas em 1453, o último imperador bizantino viu que os otomanos estavam se organizando uma frota naval enorme, estava mobilizando muita gente, e ele quis chamar a atenção da cristandade ocidental, principalmente da Igreja Católica, e disse: pelo amor de Deus, vocês têm que nos salvar, porque esses turcos otomanos, eles vão nos destruir, vão varrer a gente do mapa. Só que o Papa falou assim: olha, vocês se lembram lá daquele cisma que vocês romperam com a gente? Que vocês fundaram uma igreja que não obedece mais à nossa igreja, ou seja, não respeita mais a figura do Papa, não aceita a nossa liderança. Portanto, caso vocês queiram ajuda, nós ajudamos, mas vocês vão ter que vir aqui a um concílio. O que é concílio? Uma reunião entre os principais líderes da igreja, e vocês vão ter que aceitar a nossa liderança, vocês vão ter que voltar a ser católicos. Olha, catolicismo, desde épocas remotas ou desde o cisma, nunca foi muito bem aceito ao poder da Igreja Católica Romana, e aquilo não pegou bem na população local, porque eles falavam, até tinha um ditado da época bizantino que falava que era muito melhor uma turba ou um árabe muçulmano invadindo do que aceitar o domínio de um romano apostólico, na verdade, de um católico. E eles participaram desse concílio convocado pelo Papa e aceitaram a liderança da Igreja Católica. Porém, isso foi feito de última hora, não adiantou de nada, porque quando os bispos ortodoxos retornaram, avisaram para a população: olha, a partir de hoje a Igreja ortodoxa aqui de Constantinopla aceita o poderio e nós aceitamos a liderança dos católicos. Aquilo já foi feito aos 47 do segundo tempo, quase que o juiz apitando o jogo final, porque os turcos otomanos, liderados por Mohammed II,
cercaram a cidade de Constantinopla. Historicamente, a cidade de Constantinopla, por que ela sobreviveu tanto, Daniel, por tanto tempo? Porque ela tinha muralhas que foram construídas inicialmente por Constantino, outros imperadores reforçaram, Justiniano também e outros também, e eram muralhas que tinha-se a crença de que eram intransponíveis. Mas os bizantinos não sabiam de um detalhe que os turcos otomanos conheciam. Eles aprenderam, na verdade, isso com os chineses. Sim, é isso aqui que eu estou circulando para vocês. O que é isso aqui? Um canhão. Um canhão, uma bola de ferro e um barril de pólvora. Sim, eles conheciam a pólvora. E o senhor Mohammed cercou a cidade de Constantinopla e a crença na época era: não, vamos resistir até o fim, eles não vão conseguir nos invadir. Triste crença, porque eles cercaram, o Mohammed conseguiu reunir cerca de 80 mil soldados, cercaram a cidade por quase 2 meses e começaram a usar o canhão, bombardeavam essas fortificações, essas muralhas. Essas muralhas foram cedendo ao longo do tempo. Aqui tem essa imagem da invasão, quando as muralhas foram definitivamente destruídas e o exército turco-otomano invadiu definitivamente em maio de 1453 e, liderados por Mohammed, portanto, II, invadiram e derrotaram a cidade de Constantinopla. Aquilo que era a igreja cristã de Santa Sofia, o Mohammed II automaticamente transformou numa mesquita. Mesquita é um centro religioso dos muçulmanos. E mudou também o nome. Constantinopla, não é mais Constantinopla. Passa a ser chamada agora de Istambul, um nome muçulmano. Então, aquilo que era a cidade ou a capital do Império Romano Oriental deixou de existir. A partir de então, passa a ser chamada de Istambul. Istambul, para quem não sabe, é a capital da Turquia, a atual Turquia. Sim, é uma das cidades mais antigas, era uma cidade romana, foi uma cidade bizantina e hoje é uma cidade capital da Turquia, mas foi uma cidade capital, a capital do Império Otomano, que era lá na Arábia, foi transferida para cá. Então o Império Otomano passou a dominar toda aquela região que outrora foi do Império Bizantino. Essas regiões aqui então passaram a ser exercidas o controle pelo Império Otomano e nós definitivamente chegamos ao fim, segundo os historiadores, a uma época muito importante, porque 1453 é considerado um dos marcos do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, meu povo. O que significa, dentre outros motivos, esta queda de Constantinopla e por que é o fim, professor, da Idade Média? É um dos motivos. Outro motivo será o fim da Guerra dos 100 Anos. Mas definitivamente aqui era uma rota muito utilizada principalmente pelas cidades italianas, sobretudo Veneza, e os turcos otomanos controlando esta porta de entrada para a Ásia. Definitivamente os europeus entraram numa enrascada ou num checkmate, porque eles não conseguiam mais navegar aqui pelo Mediterrâneo Oriental. Como é que eles conseguiriam trazer aquelas mercadorias do mundo oriental, da Ásia Menor, de Constantinopla? Que mercadorias, Daniel? As especiarias, os tecidos, os temperos. Portanto, eles teriam que encontrar outro caminho. Por terra não dava mais, por mar piorou. Por onde agora andaremos? Por onde navegaremos em busca de uma rota que nos leve aos centros produtores ou aonde se fabrica ou onde se vende aquelas famosas especiarias? Isso é um assunto para próximas aulas, a gente vai retomar esse assunto, mas definitivamente o Império Bizantino, gente, ele cai e a sua queda é um dos marcos para o fim da Idade Média por conta disso. Beleza? Eu espero que vocês gostem. Vou deixar alguns vídeos para ajudar, para fortalecer o entendimento. E na próxima quinta-feira nós já falaremos sobre um assunto muito importante, é o mais importante da Idade Média do meu ponto de vista, que é exatamente o feudalismo. Muito bem.
Muito obrigado aí pela atenção de quem ficou até o final. Um grande abraço para todas e para todos e até quinta-feira, meu povo. Forte abraço para todas e para todos. Fui!